Na Transamérica, Defesa do Consumidor. Hoje, recebendo aqui o coordenador do SEDECOM, o Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, o advogado Nilson Ferreira Neto. Nilson, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo, um bom dia a você, bom dia a todos. Nós vamos falar hoje, o Nilson vai falar hoje sobre o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Focar principalmente na violência patrimonial, os tipos de casos, as orientações do SEDECOM e as ações que o SEDECOM está promovendo nesse sentido. O Nilson, vamos lá. Dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. No próximo dia 15, Marcelo, Isso. você está comemorando esse dia mundial, né? O dia mundial. E chama atenção lá no órgão de defesa do consumidor as questões que envolvem a violência patrimonial. O que é exatamente a violência patrimonial, para quem ainda não sabe? Isso, a violência patrimonial é quando o idoso sofre qualquer ataque, são os chamados golpes, ou sejam também aqueles casos em que a própria família retira recursos do idoso, ou seja, através do empréstimo, ou seja, através do uso do cartão de crédito com a senha que às vezes o idoso deixa em cima da mesa, dentro da gaveta. Então isso acontece muito, e nós temos casos desses lá no órgão de defesa do consumidor, e a gente muitas vezes fica de mãos atadas, né? Porque não tem como você reaver, às vezes, o prejuízo desse idoso. Me peça o cartão de crédito, vovô, que eu vou ali comprar uma coisinha para mim, né? Aí vai lá e compra, faz uma compra de R$6.000. Isso. Ou às vezes tem um cartão, né, que a gente chama, eu esqueci o nome agora, o segundo cartão, né? Que o cartão do dependente, né? Isso, cartão do dependente. E ele acaba utilizando esse cartão e a conta depois fica para o idoso pagar. Muito comum, a gente recebeu até uma senhora com uma reclamação dessa lá, que o valor era mais de 20 mil. Que isso? É um absurdo. Que absurdo, gente. E como proceder num caso como esse? Porque o cartão é da pessoa, a compra foi feita. Como restituir? Há como? Não há como restituir. Isso aí é um crime, né? Está previsto até lá no Estatuto do Idoso. E, no caso, a gente orienta o idoso a registrar um boletim de ocorrência e depois solicitar a abertura de um inquérito policial. No caso, para poder ele apurar todos os fatos e, se for o caso, punir o familiar. Pois é, aí é que tá, porque aí nós vamos cair num problema seríssimo, né? Foi meu neto, foi meu sobrinho, foi meu filho. O idoso não vai querer fazer isso. E muitas das vezes acontece isso. É uma sobrinha, um neto. Não é? Entendeu? Não vai querer fazer. E o idoso acaba assumindo essa conta, porque o banco não tem como cancelar isso. O que a gente tenta fazer lá para ajudar o idoso é fazer um parcelamento, reduzir o valor, os juros, e aí ele conseguir fazer o pagamento disso. E orientá-lo a não deixar senha junto com o cartão e muito menos entregar o cartão para outra pessoa. Isso é muito complicado. É muito complicado. E a conscientização com relação a isso não cabe somente ao idoso, né? Principalmente aos familiares, né, Nilson? É verdade. Principalmente aos familiares, principalmente aqueles idosos que são mais vulneráveis, né? Que eles já são considerados hipervulneráveis pela lei. Mas aqueles que são mais vulneráveis, eles têm que realmente ter um acompanhamento, não deixar a pessoa ir sozinha, às vezes, numa loja dessa que faz o correspondente bancário, que faz empréstimo consignado, porque muitas vezes o idoso também sofre esse tipo de golpe. E um outro importante também que acontece é justamente isso. A gente tem casos lá de idoso que deixa a senha dele com correspondente bancário. Nossa! A senha do INSS. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, aí acontece muitas Aquela senha de acessar o meu INSS ali. E muitas vezes a pessoa deixa aquilo lá e aparece um contrato ou aparece um desconto indevido no contra-cheque do INSS que ele não contratou. Então, isso é muito comum. E o que a gente tem feito lá no SEDECOM para poder ajudar essas pessoas? É divulgar. É o que a gente está fazendo, agora isso. Né? A rádio tem um papel assim, importantíssimo, porque ela tem, né, um perfil muito próximo dessas pessoas que ainda assistem mais rádios, entendeu? E, no caso aí, a gente tem orientado as pessoas. Tem feito palestras nós fizemos já esse ano em diversas entidades assistenciais, entendeu? Ligada a idosos. Sim. Nós tivemos já a oportunidade de fazer várias
vários cursos, né, de educação financeira e também falando sobre os golpes. Hoje, inclusive, lá na Câmara Municipal está tendo um evento em razão do Dia da Conscientização da Violência contra o Idoso, e a gente tem também lá inserido lá uma palestra do CDCOM falando sobre os golpes mais comuns. Isso E é importante. é importante que o consumidor idoso tome consciência disso, procure o órgão de defesa do consumidor, se oriente antes de fazer qualquer negócio. Essa é a orientação. Marcelo, queria até relatar para você alguns golpes que são mais comuns que acontecem. Então vamos a eles. Que aparece no CDCOM. Primeiro, o golpe do falso funcionário do banco. Né? Como que funciona isso? Ele recebe uma ligação, ou às vezes recebe um contato por WhatsApp, alegando que sua conta está em perigo, em risco, alguém está tentando acessar a conta e ele precisa de fornecer, às vezes, a senha ou precisa de digitar um código para poder bloquear esse golpe. E, na verdade, ele não bloqueia, ele facilita o golpe. Ele dá a senha para o outro clonar e perceber. Qual que é a orientação? É não fazer isso. Se recebeu um telefonema falando que a pessoa está passando por um gerente de banco ou um funcionário do banco, não dê dados. Não dê, jamais. Isso. Jamais. Se for num dia de expediente normal do banco, vá ao banco e converse com o gerente. Se não for, desligue o telefone e ligue para a central do banco. Está atrás do cartão, a pessoa pode conseguir, ligue para saber, mas não passe nenhum dado. Exato. E se porventura acontecer isso, a responsabilidade é toda do banco, porque se o consumidor não deu nenhuma senha, não deu nenhum dado, logo a responsabilidade pela guarda, pela segurança é do banco. Exatamente. Outra questão muito comum que tem acontecido é a questão do golpe do programa de fidelidade. Programa de fidelidade. Tem pessoas que já até trabalhou com a gente, né? Que aí eu falo assim, isso não é uma coisa que aflige só o idoso, mas também qualquer outra pessoa. Né? Tem casos lá no CDCOM de advogados, de médicos, de funcionário público que caíram nisso, até funcionário de banco. Olha só. Então é muito comum acontecer isso e o golpe a gente chama de engenharia, né? Engenharia. De TI, né? de engenharia social, que eles têm todos os dados da pessoa, fala com a pessoa como se fosse realmente um conhecido, uma pessoa. Então o idoso é muito mais vulnerável, muito mais frágil. A vítima preferencial desses golpistas. Então ela tem que tomar Exatamente. muito cuidado com isso, porque realmente ele pode cair nisso. O que nós temos orientado as pessoas que caem nesses golpes? Procurar o órgão de defesa do consumidor, e se isso passou por uma conta de banco, passou pelo banco, nós temos buscado junto ao banco, nós já conseguimos em alguns casos, conseguimos recuperar o dinheiro do lesado, né? Que no caso aí foi vítima desse golpe, e o banco respondeu por isso. E a gente orienta também que esse consumidor faça um boletim de ocorrência, registre na delegacia um boletim e solicite uma abertura de um inquérito para ser apurado. E também que ele busque o judiciário, vá ao juizado ou busque uma defensoria pública, um advogado, para que ele possa propor uma ação e buscar a recuperação do seu dinheiro. Mas fica a dica, evitar de fazer negócio pelo WhatsApp, pelo telefone, pela internet e por outros meios eletrônicos. Isso aí. Faça diretamente no banco. No banco. Ou procure um órgão de defesa do consumidor para se orientar antes de cair no... Eu sempre deixo uma dica aqui e vou repetir. Eu não atendo nenhuma ligação que não seja da minha relação da minha agenda de telefone. Eu não atendo por causa disso. Porque toda hora tem ligação de gente te oferecendo empréstimo, querendo te oferecer alguma coisa, sempre tem. Então, o que você deve fazer? Uma dica que eu descobri, inclusive, com os operadores de telefonia. Não atenda o telefone, deixa chamar ou desligue. Espere um pouco e ligue de volta para aquele número. O que vai acontecer? Se for um número clonado, que é o que tem acontecido muito, você já deve ter percebido, já deve ter visto isso, vai aparecer esse número não existe. Ou não foi possível completar a sua ligação. Aí você sabe que você evitou um golpe contra você. É verdade. É a melhor maneira, melhor maneira. E se for acessar a senha do seu banco no celular, isso é outra dica que eu aprendi também há muitos anos com um amigo que já até faleceu, Luiz Antônio. Sempre que você for acessar a sua senha
no seu aplicativo do banco no celular, digite a primeira vez a senha errada, de propósito. Porque se for de fato o seu banco, ele vai te pedir a senha certa. Se não for, ele vai engolir qualquer uma que você colocar ali. Aí você evita outro golpe. É verdade. Correto? Então, tem várias técnicas Várias maneiras. que a vítima pode utilizar. Isso aí. Mas o mais importante é ele não fazer esse tipo de negócio. Não fazer. Até, inclusive, a gente tem visto um golpe que tem muito comum, que reclamam muito lá no órgão de defesa do consumidor, é do falso empréstimo consignado, ou melhor, não é falso. Não é Na falso. verdade, é um golpe do consignado. Um golpe do consignado. Que o consumidor recebe uma ligação telefônica de um agente bancário que faz o empréstimo e depois o consumidor entra em contato para dizer que ele não queria aquele empréstimo. Já era. Aí ele fala, eu vou te dar um número de conta, você devolve para mim o dinheiro. Ele devolve para um terceiro que, na verdade, é o golpista. Então, é muito cuidado com isso. Advogado Nilson Ferreira Neto, coordenador do CDCOM, o Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. Se tiver dúvida, gente, procure o órgão de defesa do consumidor. Lá você vai ter todos os esclarecimentos. Nilson, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e até a próxima, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o direito do consumidor. Um bom dia a você, bom dia a todos. Um abraço. Na Transamérica, Defesa do Consumidor.